Meu nome é Vanessa Cristina Duarte Apolinário e eu representei a Prefeitura de Santana de Parnaíba na plenária do comitê por 2 ou 3 anos, mais ou menos. Na plenária e no subcomitê Pinheiros Pirapora também. Eu acho que as pessoas têm tido um pouco mais de consciência de acesso do seu direito ao acesso à água depois da crise hídrica que teve em 2013. Passaram um pouco a tomar consciência do que aquilo representa na vida delas e qual que é o papel da água em todos os sentidos, né? Tanto no consumo doméstico quanto nos meios de produção. Porque quando a gente está numa situação de escassez, acho que aquilo começa a ser percebido, né? E aí, de tomar conta mais da questão do consumo até, ou de onde vem. A gente que trabalha com isso, a gente consegue fazer o link de todo o processo que desde captar até chegar na torneira das pessoas, né? Mas quem não está nesse meio, é muito difícil elas fazerem essa relação de achar que a água só abre a torneirinha lá e chega, né? Então eu acho que depois da crise as pessoas tiveram um pouco mais de consciência de todo o processo, de como que chega para elas. E que instrumentos devem ser usados para defender a água como um direito humano? Facilitar o acesso e tornar mais democrático, né? Porque tem setores que consomem grande parte da água potável. E consomem sem pensar nas consequências, assim, né? Eu acho que são super importantes esse acesso assim, às políticas, né? Então, ter o comitê que faz parte da gestão da água, mas também acho que precisa facilitar as formas de acesso à população em geral a isso. Então, as pessoas não sabem como funciona a gestão de recursos hídricos, não sabem que elas podem ir lá e assistir às discussões, e apesar de não terem voto, a não ser que estejam dentro de alguma instituição, mas de saber como que é discutido isso, eles assim, não têm ideia de como que funciona, e isso eu acho que tem que ter essa divulgação, ou mostrar que é possível. Eu acho que não só na gestão da água, em todas as formas de gestão participativa, né? A gente quer defender que isso não acabe, mas ao mesmo tempo as pessoas não sabem que elas podem acessar. A população em geral. E aqueles que sabem, que é o caso das entidades que já fazem parte do comitê, existe aquela a grande presença quando tem início de biênio dos representantes. Mas depois eles vão perdendo isso. Dentro da correria do dia a dia, de todas as demandas que, pelo menos no caso das prefeituras, é o que eu posso falar, né? Se perde, e aí fica lá aquela briga para ter as cadeiras no dia da votação, do começo do biênio, e depois ninguém aparece. Assim, depois que conseguiu se resolver a questão de organização da agência de bacia, que é quem dá base para as ações do comitê, as questões têm sido um pouco melhores, tanto na questão de eficácia quanto de efetividade. Porque antes não dava nem para discutir muita coisa no comitê, porque depois não tinha um corpo para executar na Fundação Agência de Bacia. Porque era tudo discutido ou não discutido, assim, tinha um limite para se discutir ações dentro da agência, porque depois quem que ia da plenária do comitê, porque depois quem que ia fazer? Não tinha como fazer. Então eu tenho percebido de quando eu comecei a participar até quando eu saí, que as coisas começaram a se tornar um pouco mais realidade, ser mais factível, não ficar só nessa discussão de plenário. Qual é o papel do comitê no cenário de mudanças climáticas? Eu acho que é imprescindível o papel do comitê, a partir do momento que ele tem alguma gestão quanto às ações que interferem na produção de água, assim, né, dos recursos hídricos. Porque se você pensar que o comitê participa, inclusive, de análise de licenciamento ambiental, que influi na preservação de mata, de arbóreo,
ele tem uma grande participação. Até em participar na construção de regulamentos que permitam que seja preservado o meio ambiente como um todo, né? Olhando pelo aspecto do papel do comitê, inclusive no financiamento de projetos, que é o caso do FEHIDRO, existe uma falta gigantesca de efetividade, porque os projetos não conseguem chegar ao fim, ou não têm maturidade suficiente para serem aprovados. E eu acho que através dessa linha de financiamento de projetos, pode-se trazer grandes resultados na gestão das águas, né? Então, o que a gente percebe todo ano é que aqueles que apresentam projetos muito ruins, que não conseguem ir para frente, e que depois o corpo técnico que analisa e dá andamento ao longo da gestação do projeto também não dá o devido cuidado para que possa ser consertado ou melhorado. De várias experiências que eu vi todos esses anos de análise de projetos de FEHIDRO dentro do comitê. E o que pode ser feito para enfrentar esses problemas? Eu acredito que aumentar a capacitação daqueles que fazem parte, que podem acessar, em relação à construção de projeto mesmo, para os projetos chegarem o mais consistentes possível. Esses projetos eles vão para as câmaras técnicas dentro do comitê depois. E aí há uma dificuldade de analisar esses projetos dentro da câmara técnica por conta de falta de técnicos. Em geral, só os técnicos do Estado têm presença efetiva nas reuniões, né? Então, isso acaba prejudicando, inclusive, o processo seletivo, não só de chegar ao projeto ruim, mas de conseguir analisar da melhor forma, para que depois, quando chegue na fase de análise do corpo técnico efetivo, que é o pessoal do SECOFEHIDRO, né, os projetos não morrerem ali, né? E isso é na fase de análise inicial, mas lá dentro do SECOFEHIDRO, o Estado tem que botar, assim, não sei, tem que seja um comitê que cuide só disso, um grupo que cuide só desses projetos. Porque acaba os técnicos de cada órgão, vamos falar, da EE ou da CETESB, que são elencados para fazer essa análise, eles têm outras demandas e eles não conseguem, a tempo do projeto não morrer ali, fazerem as suas análises. Então, acho que tem que ser essas duas... A princípio, esses dois focos, tanto na capacitação de que o projeto fique melhor para entrar, promover para que dentro das câmaras técnicas que analisam isso, haja uma presença maior, efetiva dos técnicos, que não só do Estado, mas da sociedade civil também, e dos municípios, para que seja viável fazer essas análises, né? E depois, na fase de SECOFEHIDRO, um arranjo de outra forma, porque dessa forma que é feita hoje não funciona tão bem. Bom, eu acredito que o comitê poderia participar, engajar de forma a acessar os mandatários das prefeituras e nos seus inícios de governo mesmo. E antes de mudar os mandatos dos representantes, com certeza. Seria uma forma de engajar mais as prefeituras, para que eles entendam a importância da participação deles no comitê de bacia. Então, a gente vê aqui, por exemplo, esse município, ele está no final pega a parte mais poluída do Rio Tietê. E aí, às vezes, os mandatários eles não conseguem entender qual que é a relação dele participar do comitê de bacia e do que ele recebe aqui, por exemplo. Então, isso é um problema que a população reclama, que o próprio prefeito reclama. E ter essa relação, estou falando do caso específico aqui, mas eu acredito que cada município tem o seu caso específico, mas conseguir fazer essa relação daquilo que ele enxerga que é tátil ali no município dele e como isso se relaciona com o comitê de bacia. Então, se o comitê consegue trazer esse link para o mandatário quando ele começa a sua gestão
e antes da troca de representantes, são 2 momentos que talvez engajassem mais. Porque o servidor que vai lá representar, porque às vezes é um secretário, às vezes é o próprio prefeito, que é bem difícil. Em geral, o prefeito que vai é o que está na presidência do comitê. Mas para ele engajar tem que vir uma coisa de cima para baixo. É difícil ter o servidor que consiga entender a importância da participação dele só por ele. Ele vai conseguir perceber isso depois que ele começa a participar por um tempo. Agora, se o prefeito entende isso e o seu secretário de pasta, que em geral é a pasta de meio ambiente, que participa, talvez aumente o engajamento dos representantes lá. Teoricamente, que é pelo regulamento, está bem representado. O que acontece é que, às vezes, na inscrição de dos entes, todos os setores não estão recebendo a comunicação da melhor forma, né, de saber que eles podem participar, para que lá depois, quando tem a votação, se mantenha essa diversidade. Eu acho que na normativa a diversidade é boa, mas depois, de fato, ela não é, porque acaba acontecendo isso de não ter a quantidade suficiente de entidades num setor específico, e acaba aquela que tem mais ocupou a vaga, porque para não ficar sem a vaga da sociedade civil e não ficar paritário o comitê, né? Isso a gente vê no comitê e nos subcomitês principalmente. E como o engajamento dessa outra diversidade de setores sociais poderia ser motivado? Como poderia ser motivado? É difícil pensar isso. Até porque a grande reclamação da sociedade civil é de que eles não são remunerados para participar, né? Então tem essa questão de que o setor da sociedade civil tem uma dificuldade de participar por conta de, às vezes, participar de uma associação e não da entidade que está lá. Eles não trabalham na entidade, digamos assim. Eles fazem parte de alguma associação. Então é um pouco mais difícil do que quem está no setor público que vai em horário de trabalho lá. Então tem essa questão. E a questão de eles chegarem até lá também, né? Então, de tomarem consciência de que eles podem participar desse processo, se inscrever, fazer parte, e de como a população pode acessar essas instâncias de participação popular. Então, às vezes, ela quer fazer, é uma pessoa engajada como pessoa física, né? Nessa área, nesse tema, mas ele não pode participar efetivamente porque ele tem que estar dentro de alguma associação. Então, de conseguir entender como ele tem que se organizar para fazer parte dessa instância de participação coletiva. Como o comitê decide, a partir de deliberações que são pré-formuladas pelas câmaras técnicas, estar as câmaras técnicas com participantes que tenham esse conhecimento científico e técnico facilita a decisão depois na plenária. Então, porque na plenária, claro que vão ter pessoas que também têm o conhecimento técnico, mas em geral é mais um conhecimento, experiência política, de estar no setor público, de estar nesses meios, né? Não de outro tipo de política. Então, eu acredito que quando as entidades conseguem nomear para as câmaras técnicas pessoas que são capacitadas, que têm formação na área, e as decisões ficam mais ricas e também com maior segurança de que aquilo consiga ser viável, né? Daquilo que for decidido. E aí a conexão entre quem está na plenária e quem está na Câmara Técnica, né? Porque a entidade, ela tem a sua cadeira na plenária, mas ela pode indicar outra pessoa que não seja da plenária para participar da Câmara Técnica. E aí ter essa conexão entre quem participa de uma coisa e quem participa de outra. Isso facilita bastante a tomada de decisão. E nesse sentido, o conhecimento também é bem usado para administrar os riscos? Sim, com certeza. Quando eu falo isso, me veio na memória a situação de aprovar uma deliberação sobre o licenciamento ambiental. Se eu não me engano, era a expansão de uma atividade minerária.
De uma atividade minerária aconteceu isso, e também de uma expansão de, acho que era aterro ou coisa ligada à reciclagem e compostagem. Então alguém sugeriu acho que foi de compostagem que eu consigo lembrar melhor. Alguém sugeriu de que tinha que colocar questão de reuso da água naquele local. E aí tinha que estar na deliberação e tal, aquilo, e começou a gerar um conflito de que teria que estar aquilo na plenária, um conflito de que tinha que estar aquilo na deliberação. E aí alguém que conhecia a legislação e a parte técnica falou, não, mas isso está na lei tal, que ele tem que, do município de São Paulo, por exemplo, e ele vai ter que fazer de qualquer jeito, então não precisa ter esse conflito aqui sobre esse ponto. Ou que não é, ou no outro caso da minerária, alguém sugeriu alguma coisa que não era viável de fazer, e aí a pessoa falou, não, isso pode ser atendido pelas normas X já de construção ou de licenciamento, que vai ter que seguir essa norma, mas desse jeito que você falou não é viável, não tem como ser feito. Então já aconteceu algumas vezes, principalmente nessa questão de quando a gente está trabalhando com a deliberação que envolve o parecer do Conselho em licenciamento ambiental. Eu estudava ali na Barra Funda, e aí a biblioteca da faculdade fechava na hora do almoço, assim, no meio-dia, 2 horas, a gente precisava estudar para a prova. E a gente falou, o Sesc Pompeia fecha mais tarde, tem uma área lá de estudo. E a gente foi pro Sesc estudar. E aí caiu uma chuva fenomenal, assim, e aí a gente tinha que sair do Sesc para ir embora, e não tinha como, porque estava tudo inundado, aquela região, né? Isso foi em 2006, 2007, por aí. E aí, pra sair dali, a gente saiu com água no joelho para conseguir pegar um ônibus num ponto mais alto, ou chegar num ponto que o ônibus conseguisse passar.